psicologia transpessoal, terapia transpessoal. O que é isso? O que é mediunidade, despertar da consciência? Coisas que a gente fala muito, né? Aqui nos nossos vídeos. O que é energia? Tem gente que faz muita confusão nesse sentido e é natural que isso aconteça, porque nós trazemos arraigados na nossa história alguns conceitos, preconceitos deturpados sobre o assunto, né, sobre o tema. Isso ocorreu devido à dinâmica da nossa história em relação à religião, em relação à ciência. Né? Chegou um período em que não tinha como se misturar religião com ciência. E quando se fala em espiritualidade, as pessoas já levam para o âmbito da religião. Vamos esclarecer, então. Né? A espiritualidade, ela diz respeito à nossa essência, não é? Uma essência, digamos assim, é meio que volátil, não é? Um sopro de vida. É essa espiritualidade que nos tira do estado comum de consciência. Então, a espiritualidade são essas experiências que vão além das nossas percepções do campo físico, tá? E ela não está atrelada à religião. A religião, sim, busca uma conexão com a espiritualidade, não é? Mas a religião, ela tem doutrina, ela tem toda uma forma limitada de olhar para a espiritualidade, não é? Sobre o bem, sobre o mal, castigo, perdão. E transpessoal extrapola tudo isso, né? Transpessoal, quer dizer, transcender a pessoa humana e os seus 5 sentidos. E aí eu falo em mediunidade. Eu gosto de falar mediunidade. É quase que uma provocação, não é? Porque quando se fala em mediunidade, nós lembramos de espiritismo, não é? Umbanda, algumas religiões desse calibre. Mas desse nível, né? Que se fala muito sobre espíritos, mundo espiritual. Então, eu gosto de fazer essa provocação. Mediunidade. O que eu quero dizer com mediunidade são o conjunto de percepções que nós trazemos além desse campo físico. Nós somos energia. A física quântica vem tentado trazer à tona conceitos mais transpessoais sobre quem somos. Né? Einstein, através de suas teorias, né, de que tudo é energia. Nós somos energia em movimento. Então, a mediunidade, ela lida com essa realidade de uma consciência mais desperta, alterada, né? Então, são estados alterados de consciência. Ai, que lindo! Toda vez que você dorme, você tem estado alterado de consciência. Mesmo? Até agora, aqui, se você estiver prestando atenção em mim, você está num estado alterado de consciência. Você já entrou em alfa. Então, até se torna engraçado, né, como as pessoas elas têm um preconceito em relação a esse assunto, né? Eu gostaria também de falar o seguinte. Então, desde que nós nos conhecemos por seres humanos, né? A nossa ancestralidade, a gente sempre quis saber de onde a gente veio, para onde a gente vai, quem nós somos, nos conhecermos melhor, entender por que nós agimos assim, por que nós agimos daquele jeito. Então, nós temos várias correntes da psicologia que têm procurado explicar quem nós somos. Cada corrente é um conhecimento extremamente importante.
E que transpessoal procura unir, não é? Como uma quarta força da psicologia. Então, nós procuramos unir todos os conhecimentos que já foram trazidos até então. Freud, Jung, né? Psicologia comportamental, humanista, certo? Então, nós começamos a montar esse quebra-cabeça de quem nós somos, né? E para montar esse quebra-cabeça, nós temos que somar e não dividir, né? É a mesma coisa, religião e ciência materialista, elas não se misturam, não somam. E isso é um problema, porque deixa uma lacuna de conhecimento. Isso é que nós precisamos entender como despertar da consciência. Despertar da consciência não é ser um iluminado. É simplesmente você somar, você ser mais lúcido, você dissolver muros de ignorância, não é? Muros que nos separam nas civilizações que nós temos aí, dos nossos antepassados, da história. Cada vez mais nós construímos muros, né? Então a minha verdade é melhor que a verdade dele. Precisamos despertar a nossa consciência, começar a nos tornar inteiros. Então, quando nós falamos assim, nós estamos todos conectados, estamos sim. E essa conexão é que forma a força divina, o Se você pensar que Deus é como, imaginando um homem cheio de células. Quem são as células de Deus? Cada um de nós, tá? E a célula que não entende o papel dela dentro dessa confusão toda, né, que é muito organizada, existe uma harmonia muito grande, ela adoece. Então, eu sou uma célulazinha e quero viver sozinha. Em yoga a gente diz, você se acha um gotinha. Você não quer ser o oceano. Em transpessoal nós trazemos muito, né? Nós nos fundamentamos nos conhecimentos antigos do Oriente, de medicina chinesa, medicina ayurveda, do taoísmo, do budismo, tá? E não deixamos de compor também, pelo menos eu em particular, os conhecimentos do Ocidente, tá? Eu jamais posso dizer que Freud para mim não serve, tá certo? Então é somatória, não é exclusão. Quando nós excluímos, nós deixamos de expandir a nossa consciência. A nossa consciência fica pequenininha, o que nós chamamos de ego. Ego é uma ilusão de quem nós somos. Eu me chamo Nádia, eu sou terapeuta, eu sou boazinha, todo o restante é malvado, eu sou assim, então eu me rotulo, né? Eu me rotulo com uma coisa tão pequenininha, tão estreita. Eu sou católica, eu sou evangélica, não, eu sou evangélica, eu sou católica, eu sou espírita, eu sou budista. Eu tento somar conhecimento, isso é ser lúcido. E quando você é lúcido, você para de se comportar de forma alienada. Olhe, esse pessoal mais de idade, né? Pais, avós, enfim. Tem alguns deles que você pode perceber que eles, infelizmente, não conseguiram se tornar mais lúcidos, não é? À medida que eles foram envelhecendo. Eles se tornaram, sim, muito mais rígidos, muito mais presos ao ego deles, né? Então, a rigidez é tanta, e eles têm padrões de comportamento tão alienados, né? Então, se fala muito das doenças, quando você está mais velho, né, do senil, existe uma rigidez muito grande. Então, ele acha que aquela verdade dele é a única verdade, aquele modo de agir dele é o único modo que ele sabe agir. Então, como se diz, a pessoa mais velha vai se tornando mais rígida. Existe é um preconceito também, né? Porque eu acho que isso tem mudado com o tempo. Até profissionalmente, caramba, na minha idade, como que eu vou arrumar um
emprego aí de sei lá do que, né? Eu vou procurar um emprego, vou eu e vai uma menina de 20 anos. Eles vão dar preferência para a menina de 20 anos, veja só, não é? Mas é essa a realidade que a gente vive. Então, quando você olha para o planeta Terra, para todas essas questões que nós temos vivido, de violência, de egoísmo, isso tudo é mente alienada, é preconceito. Ah, caramba, eu tenho uma experiência enorme, não consigo arrumar emprego. Né? Ah, eu tenho 50 anos, não arrumo mais emprego. O que é isso? É preconceito? Lógico que é. É preconceito, sim. E quantos outros preconceitos nós temos vivido? Polarização, direita, esquerda, ah, meu Deus do céu. O que a gente ganha com isso, não é? Essas meias verdades têm nos prejudicado bastante. E uma outra coisa importante é entender, no contexto transpessoal, que nós não deixamos de trabalhar. Eu sou naturopata, né? Técnica em naturopatia. Então, nós precisamos trabalhar também o nosso corpo físico e toda a nossa cura, ela só se torna definitiva quando nós trazemos para a prática terrena. Então, aí eu curei. Tem muita gente que não tem aterramento, né? Não gosta da vida terrena, acha tudo horrível, só ela que está procurando a iluminação, o despertar da consciência. Aí ela é desperta, né? Todo o resto não serve. Então, já está todo errado o caminho que ela está trilhando, né? Enfim, é tão complexo, mas uma coisinha muito importante a ser dita sobre tudo isso. Psicologia, filosofia, desde que nós nos conhecemos então por seres humanos, nós temos buscado nos entender o que nós estamos fazendo neste mundo, neste planeta, né? Porque muitas vezes a gente sente um vazio, né? E essa busca, através da psicologia, filosofia e outros conhecimentos, ela é muito dinâmica. Então, uma outra coisa que eu sou, não é que eu sou contra, mas eu acho também que cria muros, achar que a psicologia, só a psicologia que foi feita ali é certa. Eu sou psicóloga, né? É uma menina, é uma criança, às vezes de 23, 24 anos, eu sou psicóloga, eu sei tudo. Não sabe nada, minha querida, não sabe nada. Não é? Não estou desmerecendo. Eu acho que tem pessoas com 23, 24 anos, inclusive, que normalmente são espíritos mais velhos que o meu, né? Eu sou mais velha aqui na trajetória terrena atual, mas normalmente esses espíritos são mais velhos que eu espiritualmente falando, né? De bagagem espiritual. Mas o que eu quero trazer nesse contexto é essa mente rígida. Então, conhecimento, a gente vai sempre acrescentando, a gente vai crescendo, Então, despertar a consciência é isso. É simples assim. É parar de ser rígido, quadradinho, normótico. Tá bom? Eu espero que essa explicação, assim, meio confusa minha, possa ter ajudado nesse sentido. Por favor, faça seus comentários. Diga o que você acha. Obrigada por estar aqui comigo. Namastê. Seja amor.